E todos digam um outro amém. Até que eu aprecio a vossa vinda hoje e Deus vos fez permanecer fiéis e sereis fiéis até o fim em nome de Jesus. E a vossa fidelidade não será em vão. Será recompensada a vossa fidelidade. Eu vos aprecio, louvo ao Senhor que fez a liderança da terça-feira no qual vocês são cometidos. Eu oro que o efeito da vossa vinda seja visível, prático, positivo na vossa vida, na vossa família, no ministério e nas vossas igrejas em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor nos abençoe juntos hoje. Oremos juntos. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o teu nome, porque nos trouxe juntos para alguma coisa boa, alguma coisa instrutiva, alguma coisa proveitosa e alguma coisa que nos fará melhores no ministério. Oramos, Senhor, que esta noite abra os nossos olhos do entendimento. Aprofunda o nosso entendimento na palavra e ministério do Senhor em nome de Jesus. Damos glória a Ti, recebemos as bênçãos. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Mateus, capítulo 4, um verso das Escrituras e o verso 17. Mateus, capítulo 4, 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 9, 18. Disse: eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Esta nós damos a missão de Cristo e ministério para o mundo. A missão de Cristo e ministério para o mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo evangelizou com um propósito. O nosso evangelismo deve ser com um propósito. Cristo sabia que tinha uma missão. Aquela missão foi determinada determina a eternidade antes da fundação do mundo. Aquela missão era com propósito. Aquela missão foi dita e profetizada até antes da queda do homem. E depois da queda do homem, a proclamação foi feita que viria e redimir a humanidade. Guardou a missão, guardou o propósito do ministério no homem, em todas as suas atividades na terra. Assim que evangelizarmos, assim que alcançarmos, assim que tocarmos vidas, devemos guardar o propósito do ministério e a missão na mente. Assim que fazemos a obra de Deus, corremos para cima e para baixo e circulamos quase todo o globo, temos que entender que se perdermos o propósito, se perdermos a missão, então o evangelismo torna-se sem significado. Significa que haverá mau entendimento, o seu propósito, sua meta, sua missão, seguindo o método, sem guardando a mensagem. Não será nada. Praticando o seu padrão, sem seguirmos o seu propósito, não irá alcançar nada. Trabalhando no passo cheio de Cristo, ou andar no passo cheio de Cristo,
sem seguindo o mandamento e a vontade de Deus e possuindo a mente de Deus, não iremos alcançar a meta do céu. É como Abel tinha meta. Aquela meta era alcançar os céus. Por causa disso, foram espalhados. O povo antigo foi se unir. Ele tinha uma força proveitosa e energia. Ainda assim, edificando alguma coisa, fazendo alguma coisa que não era de acordo com o propósito de Deus, qualquer que seja o sacrifício, qualquer que seja o valor que colocamos sobre isso, não irá alcançar nada. Olha, o Acabe e Josafate. Acabe, o homem mau, e o homem mau, pecaminoso, Josafate, um bom homem, um bom rei. Vieram juntos, uniram-se. Quando o bom e o mau se unem e queriam levar um propósito, o mal e o bom se unindo e indo ao campo da batalha, não é a meta de Deus, não é a missão de Cristo, não vão alcançar nada. Os fariseus e os saduceus eram inseparáveis, bem unidos sobre uma meta, mas não era a meta do céu. Assim que seguirmos no evangelismo, assim que pensamos no evangelismo, ao pensarmos que nos cometemos e consagramos-nos para o evangelismo, deve haver a semelhança do evangelismo de Cristo. Deve ser com propósito o líder cristão, os líderes cristãos devem ter a mente de Cristo. Qual é o método? A fundação da obra de Deus é a mente de Cristo. A natureza de Cristo, o propósito de Cristo, o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo e o sacrifício de Cristo e a vontade de Cristo e o seguimento de Cristo para cumprir, para alcançar a meta dos céus. Mateus, capítulo 1, estou lendo o verso 21. Mateus 1, verso 21. Aqui diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o propósito de Cristo, fazendo o evangelismo, alcançando o povo, tocando muitas vidas e chamando-lhes fora de onde estavam e fora de onde estavam, e lhes chamando para o reino. Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E se o teu evangelismo não tem esta mente, você perdeste o propósito. Olhamos para Lucas, capítulo 19. Estamos lendo o verso 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda, o propósito de Cristo, o ministério de Cristo, a missão de Cristo, a razão por que veio, a razão por que fez alguma coisa, a razão por que tocou a Bíblia, ensinou a Bíblia, por que ele evangelizou, a razão por que enviou, ensinou indivíduos, ensinou comunidades, ensinou famílias para buscar e salvar o que se havia perdido. E se o teu evangelismo é somente para o crescimento da igreja local e fazer química e usar métodos para alcançar pecadores virem e lhes amarrar, essa é a aproximação dos fariseus. Não tem nenhuma meta em salvar os pecadores ou fazer o pecador vir, sair do pecado e vir ao reino de Deus. Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 1, estou lendo o verso 15. 1 Timóteo 1, 15. Aqui está o propósito do evangelismo. Aqui é a missão de Cristo.
é o ministério de Cristo. 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não fazer pecadores serem religiosos, não fazer pecadores serem tradicionais, não fazer pecadores virem à nossa denominação. Veio ao mundo para salvar os pecadores. Sempre tinha isso em mente. 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne. O pecador, o homem, continua pecador se não tem comunhão com Deus. O propósito de Cristo e a missão de Cristo e o ministério de Cristo não é somente para sair e trazer pessoas dentro e curar os corpos, dar-lhes comida, fazer alguns milagres e dizer que ok, vamos permanecer contigo, mas não lhes trazer a Deus e não lhes reconciliar a Deus, não deixar os pecados, não se converterem dos seus pecados, o propósito de Cristo não se cumpriria. É para trazer-nos a Deus e mortificado na verdade na carne e vivificado pelo Espírito. Olhamos Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus 10, verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, é o propósito. Ultimamente, queria nos levar fora dos pecados, fora da nossa vergonha, fora da desgraça, fora da degradação, fora da contaminação da vida, fora do pecado. Então, nos lavou, nos perdoou, nos libertou, trouxe-nos a glória, nos trouxe a sua graça no fim, trouxe-nos a sua piedade no fim. Ultimamente, quer que passemos sua graça, tendo a vida piedosa, e eventualmente trouxe-nos a glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Assim, temos que guardar a sua missão em mente, guardar o seu ministério em mente, sua missão, seu ministério para o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, estou lendo verso 14. Atos 15, estou lendo o verso 14. Olha para isso. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. O que ele fez? Como ele fez? Com que propósito ele visitou os gentios? Olha para isso. Para tomar deles um povo para o seu nome. É o evangelismo. Para tomar deles um povo dos gentios, para tirar da comunidade, para tomar da população, para tomar da decepção, povo seu para o seu nome. Não é somente vinde, é para o seu nome. E as pessoas que clamam o seu nome devem saber que ele é um santo nome, é um nome justo, é um nome celestial, é um nome exaltado. E vamos ao mundo, e quando vamos,
não é somente para lhes lavar, não é somente uma forma de lhes convidar para a nossa igreja local. Sim, assim que vierem à igreja local, ouvirão mais a palavra de Deus, mas o propósito do evangelismo não é somente o crescimento numérico da minha igreja local, o crescimento numérico da minha denominação, é para tomar do seu povo, entre eles, para o seu nome. E se isso tomará lugar, quando as pessoas vierem do mundo, devem entender: o mundo é pecaminoso, o mundo é mau. E as pessoas que tomamos pela sua graça de lado do mundo devem deixar as coisas do mundo. Verso 28. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Nós tomamos o povo do mundo para o seu nome, para que se abstenham da idolatria do sangue e das coisas sufocadas e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Nós faremos o bem. No nosso evangelismo, faremos bem. No nosso alcance, faremos bem. E se não seguirmos o propósito e a mente e o método de Cristo, não estamos a fazer bem. Eu farei bem. Disse: eu farei bem. Faremos bem em nome de Jesus. Missão de Cristo e ministério para o mundo. 3 coisas estamos a olhar. 1. A verdade no evangelismo de Cristo. Olhando para Cristo, Ele é verdadeiro, fiel, chamou o pecador, pecador. Chamou o mal como mal. Mostrou às pessoas, se permanecerem em seus pecados, se permanecessem em seus males, não chegariam ao reino de Deus. Não há evangelismo real se não somos fiéis às Escrituras. Não há evangelismo real se não somos verdadeiros aos pecadores. O que é que o pecador deve ser salvo? Deve ser salvo dos seus pecados e deve saber disso. Deve saber o que é pecado e o que são os pecados. O que é que o Senhor lhe compele, lhe chama, lhe manda a fazer? Que a palavra de Deus demanda o arrependimento. E o Senhor Jesus Cristo enfatizou e demandou o arrependimento na sua mensagem evangelística. Ninguém pode entrar no reino de Deus no livro da vida. Ninguém pode entrar no livro da vida. Ninguém pode saltar para entrar no céu juntando na minha igreja ou na tua igreja. Não é arrependimento isso. Sem o arrependimento não há salvação. Não podemos enganar ninguém. Não devemos dizer a ninguém que junta-se a minha igreja e tudo, venha somente a Deep Life e tudo, uma vez que estás na Deep Life tudo está bem, tudo o que você quer. Não há verdade aí. Não é verdade isso. As pessoas devem entender que igreja não salva, religião não salva. E se tem que haver salvação, isso é o que Cristo disse. Marcos capítulo 1, Marcos 1, 14.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. O qual é o evangelho? O que disse? E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como é que as pessoas não se arrependem? Dizem que eu não preciso do arrependimento, eu somente gosto da vossa igreja. Não estou interessado no arrependimento, somente eu sei que há muitas igrejas, eu sei que a vossa igreja também é boa, é melhor, é somente quero me identificar convosco. Sim, ainda que se identifica com a igreja local, não pode entrar no reino de Deus sem o arrependimento. Nunca suborna ninguém, não dá ninguém a posição para lhe amarrar na igreja, sabe? Há um grande homem na sociedade, uma pessoa bem respeitada na sociedade, queremos pessoas dessa natureza na nossa igreja. Nós podemos lhes amarrar com ofício, lhe fazendo um pequeno obreiro aí, e não sabe o que se chama salvação, mas lhe faz como... Nem sabe o que é arrependimento, lhe fazer obreiro. Não sabe o que é vida transformada, a reconciliação na igreja, lhe amarrando como obreiro. Você está a amarrar para a destruição e condenação e para o inferno. Lucas 13, 2. Lucas 13, verso 2. E respondendo Jesus, disse-lhes, essas são as palavras de Jesus, não podemos fazer a obra de Cristo melhor do que Cristo. Ele é o dono da igreja, sobre esta rocha edificar a minha igreja, é o edificador da sua igreja. Não podemos trazer uma ideia estranha tentando edificar sua igreja. Olha o que ele disse. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se me digam alto, se és crente em Cristo, diga as palavras de Cristo tão alto. Não olhava para a multidão, não olhava para o grande número, olhava para as pessoas que deviam ser fiéis no entendimento para entrar no céu, que é o lugar santo. Pecador não pode entrar lá, e lhes disse claramente, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 23, no verso 23, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. Da forma como tu falas do arrependimento, da forma como enfatiza o arrependimento, da forma como trazes as pessoas para serem conscientes dos seus pecados e trazes a convicção e devem confessar e devem abandonar e devem se converter e devem vir à graça de Deus e viver na novidade de vida. Muitas pessoas são pecadores, religiosos não são assim, somente são poucos que se salvam. Verso 23, a última parte, e ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Não mudou a mensagem, não disse não toma isso como sério. Fica na igreja, não pode se arrepender, não se preocupa, fica somente na igreja. Você pode não se mudar da maldade, não disse isso. Ainda continua a enfatizar o que tinha dito antes. Precisamos de ser fiéis como Cristo. Temos de entender que não tomamos as pessoas para crerem na religião,
não tomamos as pessoas dizendo que, olha, deixa o lugar onde você está, e se tem estado no cristianismo no nosso país, tem estado no cristianismo no nosso continente, as igrejas se multiplicam, mas a palavra torna-se mais corrompida. Há muitas pessoas que proferem o nome de Cristo, dizem: eu pertenço a esta igreja, pertenço àquela igreja, uma igreja tão alta, uma igreja profunda, uma igreja maior, pertenço a uma igreja santa, isso, mas aquilo. Ainda assim, a corrupção da sociedade está crescendo por causa dos pregadores não serem fiéis na pregação, ou arrependendo das pessoas que vêm nessas igrejas. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, vos disser. Sabe o que Jesus fazia? Ele apontava a eles diretamente. Uma das pessoas na multidão que fez a pergunta: olha para nós aqui, nós te seguimos, nós te apreciamos, te exaltamos, sabemos que você é maior, grande, é um grande operador de milagre, e o poder que tu tens demonstrado é imprescindível, e poucos de nós serão salvos. Então ele disse: então ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Verso 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Não estávamos no retiro, estávamos nós na conferência, estávamos nós no campo, nos ensinaste, comemos lá, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Verso 27. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, me digam, os que praticam a iniquidade. Imagine algumas pessoas escutando a Cristo 3 dias, escutando a Ele, escutando a Cristo nas suas ruas, vê a eles e lhes ensinasse nas nossas ruas, e permaneceram obreiros da iniquidade. Não tiveram essa noção. Ele nos conhece, temos estado com Ele, nos ensinou, nós seguimos a Ele sem o arrependimento, ensinou, isso lhes levaria ao céu. Não. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacob e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Dou graças a Deus porque eu estarei lá. Digo, dou graças a Deus porque eu estarei lá. Porque eu me arrependi, não porque eu sou pregador, porque eu me arrependi, não porque sou membro da Deep Life, porque eu me arrependi e criei no Senhor Jesus Cristo e deixei que sua graça mudasse minha vida e transformasse minha vida. Agora, o que eu costumava ser, eu já não sou. O que costumava fazer, não faço mais. E onde eu costumava ir, não vou mais. E as coisas mais que eu costumava fazer e as práticas más que eu costumava ter, já não tenho mais. Por quê? Por causa do arrependimento. Mesma coisa será em ti. E se tu tens que entrar no reino de Deus, se tu tens que estar no meio das pessoas que vêm do Ocidente e do Sul, e do Oriente e do Sul, e entrar no reino de Deus, será
terá havido uma mudança na tua vida. Haverá arrependimento e redenção que tenham tomado lugar em tua vida. Deve haver a graça de Deus que veio e fez uma transformação total. Sem aquela transformação, sem este arrependimento, não há céu para aquele aparecedor da igreja pecador. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. Remissão, perdão, salvação, regeneração, arrependimento e remissão dos pecados, que se pregasse em seu nome, em todas as nações, nossa nação incluída, em todas as nações, começando por Jerusalém. E oro que este arrependimento que Cristo enfatizou, nós iremos enfatizar. Tu irás enfatizar. E oro que Deus nos dá a coragem a pregarmos a palavra de Deus sem medo, sem favor, em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. A tragédia em falta da semelhança de Cristo no evangelismo. O evangelismo tem corrido em todos os lados. Quase que todas as pessoas que se apegaram ao cristianismo têm uma forma do evangelismo, um tipo ou do outro. Mas há uma falta do evangelismo semelhante de Cristo. Mesmo entre nós aqui, há pessoas que fazem o evangelismo sem a semelhança de Cristo. O evangelismo não exatamente como Cristo evangelizou. Viemos a Mateus 23, lemos o verso 15. É o evangelismo? Isso não é o suficiente? Que tipo de evangelismo? É o tipo de evangelismo que Cristo praticou. O teu evangelismo será recompensado. O teu evangelismo será reconhecido pelos céus. Deve ser a semelhança de Cristo. E se o evangelismo não tem a semelhança do evangelismo de Cristo, não há reconhecimento dos céus, é perca de tempo, é perca de energia, é perca de recursos, é perca de tudo o que você pode ter investido em outras coisas. Com a falta de semelhança de Cristo, que tragédia! Capítulo 23 de Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um seguidor, para fazer um convertido, para fazer um membro do vosso grupo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Trouxeram pessoas, eram tão zelosos, os fariseus, os religiosos, eles percorriam terras e mares, subiam barcos, iam pelas ruas, transpiravam, trazendo pessoas que não eram do seu aprisco antes. Não falavam do arrependimento, porque eles mesmos não sabem acerca do arrependimento. Não pensam de confissão dos pecados e abandono dos pecados e crendo no Senhor. E quando os prosélitos e convertidos e membros, novas pessoas são feitas, aprendem os caminhos dos fariseus e essas pessoas tornam-se 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. O que é que lhes diziam? O que é que enfatizavam? O que é que lhes mostravam que deviam fazer? Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Ai de vós, escribas e fariseus, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Esses faziam pessoas mudassem exteriormente, não vista isto, não vista aquilo, vista-se disto, vista-se daquilo, pareça-se como isso. Isso não é tua parte. Não mude o espírito, isso não lava os seus corações. A corrupção que estava lá antes ainda está lá. A única coisa que faz é mudar o exterior. E uma vez que isso é feito, você é convertido, você é crente, és membro da nossa igreja agora e lhes apresentam para o batismo das águas. Decepção. Essas pessoas não sabem nada acerca do arrependimento, não sabem nada acerca da regeneração, não sabem nada acerca da mudança do coração. Somente isto, uma mudança externa, o que é religião. Olha o verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Começa por dentro. Quando há uma mudança no coração, todas as outras partes serão naturais. De fato, limpar o interno e imundo internamente. Se eu me arrependi, eu sei que até o pecado secreto é destrutivo perante Deus. Eu não quero mais praticar nenhuma coisa má. Eu sou sincero a Deus, sincero para mim mesmo. Mas há um que somente é sincero ao ganhador de alma, há um que está olhando para o ganhador de alma. Eu quero agir como o ganhador de alma. Não há mudança do coração, é decepção, é destruição. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosas, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu oro que o nosso evangelismo não será assim. O teu evangelismo não será assim. Dirás às pessoas para o arrependimento. No Espírito do Senhor, na fidelidade da palavra de Deus, dirá-lhes mostrar a partir das Escrituras que devem se arrepender. E o Senhor irá honrar sua palavra na tua boca. Vão se arrepender. Vão se converter. Assim que se converter, o Senhor irá lhes perdoar. O Senhor irá lhes limpar. O Senhor irá mudar suas vidas. E aquela mudança trará a vida eterna para eles em nome de Jesus. Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes faziam evangelismo, percorriam rios e mares, eram religiosos, serpentes, traziam outras pessoas para o seu aprisco, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O que te aproveitará, meu irmão e minha irmã, se alguém é dedicado à religião, ainda assim, ir ao inferno? O que irá aproveitar, ministros, se alguém é tão dedicado à obra de Deus, ainda assim, na sua vida pessoal, ainda é filho do inferno? E pessoas que tentam ganhá-las, tentam lhes trazer ao aprisco, são também filhos do inferno. Vamos parar, reexaminar os nossos caminhos e reexaminar o nosso evangelismo, de modo que possamos fazer o evangelismo que guia pessoas ao reino de Deus em nome de Jesus. Olha, Atos dos Apóstolos 8, a tragédia no evangelismo sem a semelhança
de Cristo. Aquela tragédia, a destruição, a condenação, na falta da semelhança de Cristo no evangelismo. Atos 8, 13. E creio até o próprio Simão, é o que ele diz, e creio até o próprio Simão, e sendo batizado, até foi batizado nas águas, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele ouviu de Jerusalém que Samaria, ouviram de Jerusalém que Samaria recebeu o evangelho, e enviaram lá João e Pedro para que aquelas pessoas pudessem se aprofundar na experiência cristã que tinham. Eu que trouxe Tiago, eu que trouxe João e Pedro, e colocaram as mãos sobre as pessoas que eram genuinamente salvas e santificadas e receberam o Espírito Santo. Olha o verso 18. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Pensa nisso. A sua vida era cheia de dinheiro. E as coisas que ele fazia era por dinheiro. Ele tinha sido exaltado, pensava que grande homem era por dinheiro. E tudo que ele pensava é usando tudo que ele tivesse para fazer dinheiro. E pensava que os apóstolos que vieram de Jerusalém seriam assim também. E ofereceu a Pedro e João dinheiro. Então, para que lhe desse esse poder, para que pudesse tomar toda a congregação fora de Filipe, e as pessoas estariam seguindo a ele, como antes fazia, quando usava o poder oculto. Olha o verso 18. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Há pessoas, a corrupção que tem em seus corações, querem introduzir a igreja, querem vender o dom do Espírito Santo, querem comprar o dom do Espírito Santo, querem comprar oportunidade do ministério, querem comprar o título de ser um pastor, ou de ser um bispo, ou de ser um apóstolo, querem comprar algo que seja para que possam ministrar na igreja. Eles trazem corrupção dos seus corações para a igreja, até levam a corrupção para os escritores, levam a corrupção dos seus corações para o ciclo governamental, agora querem trazer aquela corrupção na igreja. Eu oro que a corrupção não entrará na nossa igreja. Não ouviu o vosso amém? Pecado não entrará na nossa igreja. Veja, se alguém tem corrupção, não pode esconder. Tudo o que importa é se esqueça a si mesmo. Quando há uma chance para demonstrar aquela corrupção, e se não realmente nasceu de novo, aquela corrupção irá se exteriorizar. Olha o verso 19. Dizendo-lhe: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. O homem mau quer ter o Espírito Santo. Quer usar o Espírito Santo de modo que colocasse a mão sobre este e dizer que o Espírito Santo, e diz: este é o dinheiro que você pagou por este. Este é o dinheiro que eu dei antes de eu ter o poder. Que Deus nos liberta dos falsos profetas, falsos bispos, dos falsos apóstolos e dos obreiros falsos em nome de Jesus. No verso 20, mas disse-lhe Pedro: espera,
Louvado seja Deus pelos nossos apóstolos, pregadores e pastores e bispos que são fiéis à chamada. Louvado seja Deus por Pedro. Digo, louvado seja Deus pelo Pedro. Sabe? Disse Simão Pedro, este homem é Simão. Simão, vem para Simão. Pelo seu nome. Pelo seu nome, viemos do mesmo padrão, temos a mesma raiz, dê-me este poder. Simão, você tem poder, eu sou Simão, que eu também tenho esse poder. Dou graças a Deus pelo Simão como este, o Simão Pedro. Dou graças a Deus por pessoas que não são tribalistas. Dou graças a Deus pelas pessoas que não estão olhando, que temos o mesmo nome, quando somos da mesma denominação, viemos do mesmo padrão, somos da mesma tribo. O tribalismo não irá entrar na tua fé cristã. Verso 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E se não deixamos as pessoas se arrependerem antes, dizem que pertencem à igreja, os seus corações não estarão retos com Deus. Podem ter ouvido muita coisa acontecer, aquilo aconteceu, porque os seus corações não são retos com Deus. Para sermos filhos reis de Deus, para o evangelismo, para igual de Cristo, temos que pregar o arrependimento às pessoas e deve haver um arrependimento real. É aquele arrependimento que traz-lhes ao reino de Deus. Então, não irão manifestar este tipo de atitude: dê-me dinheiro, eu vos dou dinheiro, eu compro isto e compro aquilo, eu quero ser obreiro, eu vos dou dinheiro. Então, dizes isto quando acontecer, você nunca diz, diretamente, dê-me dinheiro e vou te dar aquilo. Não começa a dar presentes aos líderes, presentes aos pastores, começam a dar presentes aos missionários, e eu dou. Então o missionário começa a pensar, este é um generoso, e sem examinar, será que nasceu de novo? Será que se arrependeu? Será que mudou-se do pecado? Será que é um homem de uma mulher? Ou ainda expulsou a sua esposa e está contaminando a sua vida, não está examinando? Diz, venha. Você é uma pessoa bem serviçal na nossa igreja. Todas essas pessoas que fazem isso são as pessoas que são trazidas na igreja sem o arrependimento. E as pessoas que lhes trazem sem examinar e sabe que o homem não vive retamente, mas como é tão útil na nossa igreja, é muito serviçal na igreja local, vão se arrepender mais tarde. Ele faça obreiro agora, irá se surpreender quando a trombeta soar, vais perder o arrependimento, o arrebatamento. Tente ir à igreja, dizer que a igreja é a tua propriedade, como se a igreja pertence a ti, você pode trazer toda a coisa, de modo que poluam a igreja de Deus. Deus que nos salve de tais pessoas em nome de Jesus. Vamos olhar Titos, capítulo 1. Titos, capítulo 1. Estou lendo o verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. São reprovados, não se arrependeram, as vidas são sujas, as vidas são más, ainda que confessam que conhecem a Deus, mas para toda a boa obra são reprovados. Não têm a graça de Deus para fazer o bem. Ainda assim, outras pessoas contam a elas como são partes do reino. O Senhor que lhes leve fora, que lhes sopre fora,
A igreja do Deus vivo será santa e pura em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, verso 5. 2 Timóteo 3, 5. Tendo aparência de piedade, uma forma de religião, membresia formal da igreja, mas negando a eficácia dela, destes, me digam alto, destes, me diga como tu vais fazer. Afasta-te. Essa é a escritura, verso 7, diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não chegam ao conhecimento da verdade da salvação, o conhecimento da santidade e o conhecimento da vida pura, que lhes levará ao céu no fim. Que aprendem sempre, não será já assim. Apocalipse 3, 1. Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardos escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tens o nome de que vives, mas estás morto em pecados e transgressões. Tens o nome de que vives, mas não te arrependestes. Tens o nome de que vives, mas não tens a graça de viver a nova vida. Eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu coração. A tua profissão cristã eu conheço. Conheço o teu testemunho de que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, para que, digo porque, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E se trazemos pessoas no evangelismo com a semelhança de Cristo, não enfatizando o arrependimento, nós temos medo de dizer às pessoas que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Nós temos medo de dizer às pessoas que sois parte de todos que pecaram e destruídos estáis da glória de Deus. Temos medo de dizer às pessoas, nós honramos as pessoas, exaltamos as pessoas, nós tememos as pessoas, referenciamos a elas e não podemos dizer que a alma que pecar, essa mesma morrerá. Devem se arrepender, devem se converter dos seus pecados. E se somos assim, nossa obra não é perfeita diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Iremos vigiar. Eu vigiarei. Continuarei vigiando. Não estou a vos ouvir. Eu disse, não vos ouvi. Vigiaremos em nome de Jesus. Não podemos subornar ninguém para o reino de Deus. Não podemos comprar o caminho estreito sem trazermos a pessoa e lhes oferecermos a salvação barata. O engano satisfaz os membros e isso faz perder os seus. Veja, o crescimento local da igreja não é exatamente necessário para o reino de Deus. A adição à igreja local não é necessariamente adição para o livro da vida no céu. Somente os que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo e há uma transformação graciosa em suas vidas, somente essas pessoas estão no livro da vida nos céus. O evangelismo
é culpada em lavar os pecadores e sem a esperança de aceitação, sem o arrependimento, esperando lhes aceitar sem fé em Cristo, esperando lhes aceitar sem a salvação bíblica, sem a nova vida em Cristo, tem um destino eterno no fim. Qual deve ser o modo do evangelho? É semelhante ao quê? Como é que você traz as pessoas na tua igreja local? Será que os pecadores se convertem através do teu evangelismo? Ou eles permanecem religiosos, pecadores, e assim lhes chama para a igreja e continua a lhes encorajar, as coisas vão mudar, e então você lhes conta como membro da igreja. Não sou membro da igreja invisível, militante igreja, qual o nome está no céu. Somente são membros da tua igreja local, e se morrer naquela condição, haverá uma perda para sempre. É ouro. Estas pessoas que lhes trazes para a igreja, não serão perdidas para sempre em nome de Jesus. Ponto número 1. A fidelidade, a verdadeira. Ponto número 2. A tragédia no Evangelho sem a semelhança de Cristo. Ponto número 3 agora. A transformação através do Evangelho centrado em Cristo. A transformação através do evangelismo centrado em Cristo. Alguém sai para o evangelismo e a sua mente diz: eu não quero crescer a minha igreja local. Isso não é o problema. Quer glorificar a Cristo, quer centrar-se em Cristo. Se Cristo estivesse aqui, isto é de como Cristo havia de pregar. Se Cristo estivesse aqui, enfatizaria o arrependimento e fé na obra que ele fez na cruz de Calvário, e tudo qual seja a resposta das pessoas, tudo que faz que a minha igreja local crescer ou não, eu farei isto com a centralidade do cometimento de Cristo. O Senhor irá abençoar a tua obra. Qual é a semelhança de Cristo ou a centralidade de Cristo no evangelismo e a transformação que vem como resultado disso? Lucas 19. Este é o evangelismo. Este chamando pessoas fora dos pecados e lhes chamando para Cristo. E se é outra coisa, é somente a religião, uma religião vazia. Lucas 19, verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Esse é o truque de vida. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas veja o que aconteceu. Cristo ainda não tinha falado com ele diretamente, mas ele sabia o que Cristo enfatizava. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadruplicado. Isso é prático, com propósito, um arrependimento positivo. Alguma coisa que tomei de outras pessoas, com acusações ou com fraudulência, eu confesso, não somente confesso, mas eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É hora que Deus nos faça fiéis. Iremos pregar a palavra como deve,
em nome de Jesus. João 17, estou no verso 6. João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Tudo que Jesus pregou, eles guardaram a tua palavra. Lhes falou do arrependimento, eles guardaram a tua palavra. Lhes falou, excepto que a vossa justiça excede a justiça dos escribas e fariseus, e não entrareis no reino de Deus. Eles guardaram a tua palavra. Verso 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É a salvação real, a corrupção do mundo não tinha parte jamais, os males, a iniquidade do mundo não tinha mais parte nisso, a hipocrisia e pretensões do mundo não tinha mais parte jamais. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 2. Estou lendo o verso 37. Atos 2, 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Irmãos e homens, que faremos? Havia convicção assim que ouviram a palavra de Deus e fizeram pergunta: e queremos fazer alguma coisa acerca disso? Queremos nos converter dos pecados que temos cometido? Fizemos aqueles males, contribuímos nossas ideias para a crucificação e morte do Filho de Deus. Irmãos, digam-nos que faremos. Pedro nos lhes disse: não façam nada. Tudo foi feito no Calvário. Jesus já pagou todo o preço. Pedro nos lhes disse que não há mais pecado, que não há nenhum mal que tenham cometido. E somente vejam a Cristo, somente recebam a Cristo e querem somente em Cristo e tudo será bem. Não, não lhes falou assim. O que é que lhes disse? Lhes disse, com o entendimento, com a unção e a iluminação do Espírito de Deus. Neste capítulo, quando o Espírito Santo veio sobre eles e o Espírito Santo lhes tocou, o que lhes dizer? O que lhes disse? Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, 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 e cada um seja batizado em nome de Cristo. Lhes disse: ninguém vá além do arrependimento se tem que ser salvo, se tem que ser perdoado, e se a vida tem que mudar tudo e tornar-se diferente. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no Espírito, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ele lhes desafiou: arrependei-vos dos pecados, tenham feito mal, e se permanecerdes nesta condição, ireis perecer. Arrependei-vos. Outras pessoas se ofendem quando ouvem a palavra de Deus. E se há alguma ilustração, há alguma explicação que parece estão a se expor
para lhes ajudar ao arrependimento e virem ao Senhor, e tornam-se ofendidos e ficam zangados e mostram a sua ira e fazem tudo para fazer o pregador saber que se és tão direito assim, saberás que quem sou eu, e se és tão direito, e tornam-se, mas esses não se ofenderam. As pessoas que realmente querem se arrepender e as pessoas que buscam o reino de Deus nunca se ofendem da palavra de Deus. Você não se ofenderá. Eu não me ofenderei. Olha o verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e na oração. Então, este é o resultado. Nunca foi de dizer, olha, levanta a tua mão sem um arrependimento genuíno, quando tu queres seguir a eles e dizes, deixa a tua vida outra vez, quando pregamos, agora venha e continua na comunhão. Não, eu tenho a minha religião, e essa religião, sou daquela religião. Não submeteram-se ao ensino da palavra de Deus, porque não há arrependimento que tomou lugar. Eu oro que nossa obra não será em vão. Tua obra não será em vão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nossos convertidos vão permanecer. Atos 19, 18. Atos 19, 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Estas pessoas realmente se arrependeram e creram no Senhor. E os que usavam livros mágicos, usavam coisas ocultistas antes, não transferiram para os seus irmãos mais velhos ou mais novos. Os que estavam no culto, quando se converteram, não transferiram a sua membresia para os seus amigos. E creio, porque não posso continuar, agora sou um crente, agora sou um cristão. Não há transferência. As coisas que não eram boas, não transferiram. Alguém está vendendo álcool, está vendendo cigarros, diz, eu nasci de novo agora, e transfere aquele negócio para outra pessoa para vender. E se tu sabes que é mau, se tu sabes que levar-te para perecer no inferno, por que estás transferindo o que não te ajuda para outras pessoas? Estas pessoas realmente se converteram. Eu oro que nossos convertidos irão mostrar uma demonstração real da conversão em nome de Jesus. A mensagem, quando são salvos e crer, irá guiar a convicção, irá liderar a oração, irá liderar a confissão e abandono do pecado. A mensagem, isso é igual a Cristo, chama as pessoas ao arrependimento, irá lhes guiar para a nova vida, pela graça de Deus, irá guiar para a vontade de continuar e viver com Cristo. O Senhor nos chama, alcance, prega a palavra, evangelize com a verdade. Não evangelize quando queres, não evangelize com decepção, não evangeliza somente encobrir a verdade e dizer chamando vinde. Evangelize com a verdade. Uma pregação bíblica igual de Cristo produz uma transformação real. O nosso evangelismo dará fruto. As vidas de pessoas irão mudar em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1.
estou lendo o verso 5. 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não veio a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vos fostes feitos, veja a transformação, a mudança tomou, e vos fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas aflições com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar com coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós, de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus e viver. Quando o evangelho é real, irão se converter do pecado para o Salvador, de mal para a boa, da injustiça para a justiça. Como vos converteis dos ídolos para Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos salva, que nos livra da ira futura. O nosso evangelismo será um evangelismo bíblico. Novo Testamento, o evangelismo do Novo Testamento. Cristo centrado em Cristo, e os pecadores irão se converter para o Senhor em nome de Jesus. Então, lhes lideraremos uma experiência profunda cristã, e vidas serão puras e santas e justas, aceitáveis a Deus e para Cristo em nome de Jesus. Veja, o que os verdadeiros apóstolos fizeram, o que os verdadeiros apóstolos do Novo Testamento fizeram, que Deus nos dê a graça de irmos e fazermos da mesma forma. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor em oração. Deus que nos ajude, que Deus nos te ajude e continua a ajudar a cada um que seja fiel às Escrituras e pregar o arrependimento. Não somente adicionar pessoas à igreja, trazer as pessoas à igreja e não ter nenhum entendimento do arrependimento, e sem a transformação em suas vidas. Preguemos a palavra fielmente, de modo que, pela graça de Deus, a verdade, a salvação genuína será experimentada e a graça da novidade de vida seja manifesta. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração.